Olá a todos. Imagine se você tivesse um sonho quando está dormindo mesmo. E nesse sonho, em uma fração de segundo, aparecesse apenas esta imagem na sua frente. Essas duas letras e esses dois algarismos que se tornam um número. Pois foi esse o sonho que eu tive há alguns anos atrás. E eu só vi isso aqui na minha frente, bem grande, e sumiu. Logo em seguida eu acordei. Era por volta de 7h30 da manhã. Fui ao banheiro, lavei o rosto, tomei uma água e tal. Me alimentei e vim para o computador fazer algumas anotações, escrever algumas coisas e estudar. Lá pelas 10 horas da manhã, eu me lembrei que tive um sonho e que nesse sonho eu via EZ33. E na hora, no mesmo momento, eu pensei, EZ33 só pode ser Ezequiel capítulo 33 da Bíblia. O livro de Ezequiel, capítulo 33. E então eu fui ler Ezequiel capítulo 33. E eu comecei a ler. E quando eu fui lendo, aquilo foi tão vivo que eu, no mesmo momento, percebi que era o próprio Criador falando comigo, audivelmente, de uma forma inexplicável. Nós vamos ler aqui todo o capítulo 33, porque foi essa a missão que o Criador me deu. E hoje você vai entender o porquê que eu já falei tudo o que eu falei, o porquê que às vezes eu pego tão pesado nos vídeos, e você vai ver que não é nada pesado. Então, eu tenho algumas missões aqui. Futuramente, tá? Eu vou falar sobre várias coisas a respeito da salvação, do grego soteria, porque Ezequiel 33 vai falar disso. E nós vamos entrar em alguns pontos aqui, tá? Que eu ainda vou editar, que são pontos bem interessantes, tá? Livre-arbítrio, depravação total. Ou seja, a gente pode ter livre escolha, ou somos incapazes disso. Eleição incondicional ou condicional, né? Podemos escolher para onde vamos, ou já estamos predestinados, são assuntos interessantes. Expiação ilimitada ou limitada, ou seja, o Salvador, o Messias, o Cordeiro, né? O qual as pessoas conhecem mais por Jesus, se entregou por todos, toda a humanidade sem exceção, ou só para alguns? Isso está na Bíblia, tá? Graça resistível ou irresistível, ou seja, podemos resistir à vontade do Todo-Poderoso quando o Pai quer salvar alguém. Podemos resistir e dizer não, ou Ele vai lá e salva aquela pessoa porque Ele quer. Queda da graça ou preservação eterna, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, ou podemos perder a salvação. Depois, soberania divina, o Criador controla tudo e todos, absolutamente soberano ou não. Vamos também abordar nos vídeos futuros aí, Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, como é que acontece isso. Primeiro a pessoa se arrepende e crê, ou primeiro o Criador escolhe aquela pessoa e depois ela crê e depois se arrepende. Como é que funciona isso? Qual que é a ordem dos fatores, né? Eu coloquei que Jesus é Deus, né? Eu coloquei o termo assim, né, portuguesado mesmo. A divindade do Messias, né? Nós vamos abordar isso aqui.
Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe trindade na Bíblia realmente? Tormento eterno no inferno, ou seja, o sofrimento é eterno no inferno. Quando a pessoa vai para o lago de fogo e é condenada, ela vai sofrer eternamente lá. São assuntos que eu vou abordar nos próximos vídeos, tá? Não agora, não nesse. Sono da alma, morreu e já vai para o céu ou já vai para o inferno? Ou seja, a pessoa quando morre, né, ela já vai para o paraíso, purgatório, sei lá, ou ela aguarda o dia do julgamento. E o Apocalipse, uma hermenêutica, uma análise de todo o livro. São todos esses assuntos que eu pretendo abordar nos próximos vídeos. Por quê? Porque chegou a hora de eu falar toda a verdade a respeito da salvação, a respeito de crenças e a respeito das religiões, enfim. E eu vou incomodar muito você. Eu vou fazer você pensar em tudo o que você crê sobre tais doutrinas. E muitas outras. Porque essa é a minha missão. Nós vamos ler aqui agora Ezequiel capítulo 33. Apenas o início. Apenas o início. Vou dar um pequeno zoom aqui para inclusive facilitar a sua leitura aí. Tá? E a hermenêutica completa deste capítulo, né, vai estar aí no próximo vídeo que eu vou gravar. Aqui eu vou falar apenas o início, para você entender do que se trata e o porquê que eu vou abordar todas as doutrinas que eu li antes, nos próximos vídeos, e o porquê que eu falo o que eu falo, o porquê que eu já falei tudo o que eu falei. Então eu comecei a ler a Bíblia, né, àquela hora, às 10 da manhã, quando eu me toquei que eu tive o sonho, que apareceu ali EZ 33 na minha frente e eu logo acordei. E quando eu comecei a ler, eu tinha uma Bíblia com uma tradução que era NTLH, então eu vou ler esta mesma tradução porque ela é de mais fácil entendimento, tá? Então vamos lá. Eu comecei a ler e li isso aqui, ó. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas seu vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Preste atenção agora no verso 7. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Só até aqui. Quando eu li do verso 1 até o verso 7, eu caí aos prantos, porque eu vi realmente que era o próprio Criador falando comigo, através da sua palavra. E desde então eu comecei a fazer vídeos
no YouTube. Tudo o que eu falo aqui não é para o seu mal. É para te alertar sobre o que está por vir. Alguém tem que falar. E se eu não falar, tá aqui, eu serei o culpado. Porque eu não avisei os pecadores, eu não avisei o povo, eu não avisei as pessoas. Eu vou colocar outra tradução aqui, para ver se você compreende um pouco melhor. Depois eu li nesta outra tradução aqui. Então, começa assim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos filhos de teu povo. Quem é o povo aqui que eu resido? Brasil. E dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Ou seja, ele foi alertado, mas não deu bola. Então, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. E aqui está falando de vida física, né? E claro que de uma certa forma também espiritual. Mas se o atalaia vir, que venha a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a bater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. A culpa é de quem não avisou também. Verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Está aqui. Está entendendo? Então chegou a hora de eu falar absolutamente tudo o que eu tenho para falar. O povo vai ouvir o que o Criador tem a dizer através destas doutrinas que eu mostrei antes aqui e de toda a palavra que eu for falar aqui. Porque o maior engano mundial é o engano religioso. São as falsas crenças que competem à salvação. Não importa você odiar a mentira, não importa você odiar a nova ordem mundial, não adianta você odiar apenas os corruptos, ladrões, blá blá blá. Se você não amar a verdade, não adianta nada, você vai ser condenado do mesmo jeito, odiando a mentira. Porque não é odiar a mentira que te faz salvo. É você amar o Criador. Amar os mandamentos. Amar a palavra. Também não estou dizendo que a salvação é pelas obras. Não confunda. Porque Ezequiel 32 vai falar justamente disso. Estou dizendo que odiar o que é mal não te faz salvo. Entendeu? Vou abordar tudo isso aqui nos próximos vídeos. E convidem a todos para assistir, porque talvez serão os últimos vídeos que eu faço aqui no canal. E talvez você nunca mais me veja. São vídeos importantíssimos que tratam a respeito da sua salvação espiritual. Fique ligado. Não perca esses vídeos. Verifique a sua inscrição, verifique o sininho. E também vou compartilhar esses links lá no Telegram. Então entre no Telegram, Rômulo Marasquim, canal com mais de 30 mil inscritos. Estarei lá. Vou postar lá esses vídeos, né? Então, pessoal, tem muita coisa para abordar aqui. Grande abraço.